Bom dia, mais um dia de alegria, estamos aqui juntos para lermos mais um verso do capítulo 9 do livro de Eclesiastes do rei Salomão. Hoje nós vamos ler o verso 2, e o verso 2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, ao que sacrifica e ao que não sacrifica. Como é o bom, assim é o pecador. O que jura é como o que teme o juramento também é. Todo mundo é igual, né? Então, sistemicamente, ele está nos dizendo, ó, não tem hierarquia moral, né? Nós temos uma fantasia muito comum, que é a ideia que a vida trata as pessoas de uma forma diferente, né? Dependendo do que elas são ou do que elas fazem. Então, eu sou alta, eu sou magra, eu sou loira, eu sou morena, eu sou branca, eu sou preta, eu sou chinês, eu sou indiano, e por isso eu mereço um tratamento diferenciado, né? Ou então eu sou um presidente, sou um gerente, sou um ministro, sou um ator, sou um diretor, sou um médico, advogado, né? E por isso eu mereço um tratamento diferenciado. Então, ele está dizendo aqui com todas as letras, o justo adoece igual, o ímpio pode prosperar. A gente não vê aí gente horrorosa prosperando? O cuidadoso pode perder. E pode ter um irresponsável que não está nem aí e segue ileso. A vida caminha para ele na boa, com toda a irresponsabilidade dele, né? Tem um ser, uma pessoa muito espiritual que sofre, né? E tem o cético, que não está nem aí com espiritualidade e que também sofre, né? Então, todos nós, isso não é o Salomão, mas eu que estou chegando à conclusão, todos nós respiramos, independente do nosso cargo, da nossa posição, da nossa forma física, né? Todos respiramos, nós, os animais, as plantas, todos respiramos. Então, sistemicamente, o Salomão está dando um golpe nessa hierarquia moral que a gente leva, né? Isso a gente vê nas constelações o tempo inteiro, filhos bons com destinos difíceis, filhos que foram excluídos e mesmo assim prosperaram, né? Pessoas éticas, muito éticas, carregando destinos bem pesados, pessoas abusivas, aparentemente ilesas, nada está acontecendo, né? Então, o sistema não funciona por mérito individual, né? Aquela pessoa tem o mérito, não. Ele funciona por pertencimento, ordens e compensações invisíveis. É assim que funciona, é o que Salomão está dizendo. A vida não faz uma triagem moral, né? O Hellinger fala assim, o destino é inocente. Ou ele diz assim, o destino atinge bons e maus da mesma forma. Todos respiram, né? Então essa frase do Hellinger explica o verso todo. O destino não pune, o destino também não premia. O que o destino faz? Ele inclui, todos pertencem, né? Quando a gente tenta escapar do destino sendo bonzinho, não, nada vai me acontecer porque eu sou boazinha, eu faço tudo direitinho, só vai acontecer coisa boa para mim. Mas aí a gente se enrosca ainda mais, né? A live de ontem pode ter ficado confusa, né? Mas hoje vai ficar um pouquinho mais claro, vou clarificar aqui. Então, ontem a gente falou de imprevisibilidade, olha que palavra comprida, de estar nas mãos de algo maior, de uma força maior, e hoje Salomão nos aprofunda, e ele diz que não só a gente não se controla, como a gente não é especial diante da morte, diante da perda de alguém querido e diante do acaso. Nós não somos especiais.
Isso não diminui a nossa vida. Ele só está dizendo que somos todos iguais. Não importa a cor, a raça, o estado social, não importa. Os reis morrem tanto quanto os mendigos ou os pobres, né? O homem de bem morre, o ladrão também vai morrer. Então, essa igualdade, na realidade, é um descanso. Eu não preciso ser mais do que eu sou, porque eu preciso mais me conectar comigo mesma, porque enquanto eu estou tentando ter vantagens pelo fato de eu ser como eu sou, eu estou desconectada comigo mesma, né? Então, às vezes a gente tem... uma vez tive um caso de uma pessoa que teve um diagnóstico bem difícil, assim. Era um câncer avançado, tinha pouco tempo de vida, e ele chegou no consultório muito confuso, né? E ele falava assim, não é a doença, mas não é justo. E não era mesmo. Ele era um homem super bom, ele era um filho responsável, ele era um profissional ético, era um pai presente para os filhos dele, era um marido corretíssimo com a mulher dele, espiritualizado, frequentava os meus grupos de constelação, sempre estava lá. Ele dizia assim, não é justo, não é justo. E dentro dele havia uma crença bem silenciosa, isso não devia estar acontecendo comigo, né? Então, o meu trabalho não foi curar a doença dele. E quando ele vinha fazer constelação, não era para curar a doença dele, mas ele precisava desmontar essa hierarquia interna do que não era justo acontecer com ele, né? E aí a gente trabalhou porque ele se sentia culpado, eu devo ter feito alguma coisa errada, e aí trabalhamos para tirar essa culpa, porque pode acontecer com qualquer um e não é por culpa, não é castigo. Então, quando ele compreendeu, essa luta diminuiu, né? A dignidade dele, ele recompôs a dignidade, a vida voltou a fluir por um tempo, claro, porque ele não sobreviveu, era um câncer muito agressivo, mas ele foi em paz. Não foi com aquela questão, o que eu fiz de errado, né? Era uma pessoa muito querida, era um grande amigo, ele também era constelador, mas foi assim. Então, quando ele parou de lutar contra esse destino dele, ele conseguiu, esses últimos meses de vida dele, se reconectar com ele e realmente viver. Compartilhar com a esposa, com o filho, né? Isso é Eclesiastes, puramente, né? A gente não controla os efeitos da vida, né? E hoje Salomão está dizendo, o destino não seleciona as pessoas, não é uma coisa pessoal, é da humanidade o que acontece. É o que Salomão diz nesse verso 2, né? E aí, nos filósofos, eu achei o Epicuro, né? Grego, Cartas a Meneceu, né? Fragmentos preservados de Cartas a Meneceu. Então, quando eu li Epicuro, eu tinha acabado de ler o verso 2, né, do capítulo 9, e aí eu falei, nossa, tem tudo a ver, porque Epicuro também rompe com essa ideia de que o mundo funciona por merecimento moral. A gente tem essa ideia, né? Se eu fizer tudo bem, tudo direitinho, nada vai acontecer comigo, só vai dar tudo bem, vai dar tudo bom, né? Então, na carta a Meneceu, ele afirma o seguinte: os deuses não organizam a vida para punir ou para premiar. O acaso faz parte da existência, né? Me mira e me erra. Não me erra, né? O sofrimento
não é sinal de culpa, né? E a morte é o destino de todos nós, é o que diz Epicuro. Então fica a sensação, quando a gente lê Epicuro, que ele leu o verso 2 de Salomão, né? Só que ele está falando em outra linguagem. Então a vida não separa os humanos entre bons e maus, na hora que tem que acontecer alguma coisa. Para Epicuro, o erro humano é viver esperando exceções. Não, comigo vai ser diferente. Ou isso não deveria acontecer comigo, porque afinal de contas eu sou isso, aquilo, né? Comigo não. Então a sabedoria nasce quando a gente aceita que a vida é contingente. O sofrimento não é pessoal. A paz vem de onde vem a paz? De viver bem o tempo que se tem. Ninguém sabe o tempo que tem. E tentar negociar com o destino é só cansativo, porque não resolve nada, né? A paz vem em viver bem com o tempo que se tem. Então, tudo acontece com todo mundo, não é injustiça, é a realidade. Outro filósofo que eu achei foi Montaigne, Michel Montaigne, francês, a obra dele Ensaios. E aí tem um texto que diz assim, que filosofar é aprender a morrer. Eu tirei desse texto, né? Então, ler Montaigne depois de Salomão, eu fiquei até sem graça, porque ele faz o mesmo movimento. Imagino que ele leu Salomão antes. Ele desmonta a arrogância silenciosa que o ser humano tem, que acredita que a vida nos deve coerência. A vida tem que ser coerente, comigo pelo menos, né? Então, nos ensaios de Montaigne, ele diz que todos nós somos vulneráveis, verdade, somos super vulneráveis. Todos nós somos atravessados pelo acaso, né? Inteligência, virtude ou fé não nos blindam de perdas. E quem acredita que está fora da condição humana, que pode manipular a vida, sofre mais, né? Então ele diz assim, Montaigne, nada do que é humano me é estranho, né? Ele mostra que quando a gente acha que a gente é exceção, a queda é mais dura. Quando a gente aceita que somos todos iguais no destino, a gente ganha sobriedade e liberdade. Então, a maturidade começa quando paramos de exigir um tratamento especial da vida. Quando você se dá conta que você não tem direitos. Eu tenho direitos, né? Então, tanto Salomão, como Epicuro, como Montaigne, dizem a mesma coisa. Cada um no seu tempo e do seu jeito. A vida não faz curadoria moral, não tem hierarquia. O destino não escolhe as pessoas, né? O sofrimento não vem decorrente de um julgamento. Você foi julgado, você está errado, então agora você vai sofrer. Não vem. E somos todos iguais perante a morte. Podemos ter vidas diferentes, mas todos nós morremos. Essa é uma grande realidade que a gente não gosta de falar, e quando fala é dolorido, e Débora muda de assunto. Mas hoje Salomão quer falar disso, vamos falar disso, né? Então essa igualdade de destino não nos diminui. Nós somos humanos, temos o mesmo destino. Todos os seres têm o mesmo destino. Quando a gente aceita isso, a gente para de brigar com a realidade, diz sim para a vida, como diz o Hellinger. Solta essa pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Ó dia, ó azar, por que isso está acontecendo comigo? E aí a pergunta é, como é que eu posso viver bem apesar disso? Como eu posso viver bem apesar disso?
Isso foram os filósofos. E aí fui buscar nos livros, claro, e aí achei no Tolstói, russo. O livro eu já comentei aqui, mas tem muito a ver, eu vou recomendar de novo, A Morte de Ivan Ilitch. Então, fica impossível não pensar nesse verso 2 com esse livro, sabe? Ivan Ilitch é um homem correto, ele é exemplar, a sociedade admira ele é um juiz super respeitado, ele tem uma vida adequada, tem um casamento socialmente todo mundo aceitável, tem uma carreira construída sem desvios, fez tudo o que se esperava dele. Mesmo assim, ele fica gravemente doente. Uma forma absurda, banal, sem nenhum heroísmo, né? Então, o escândalo do livro não é a morte do personagem, é a pergunta que atravessa o personagem. Como é que isso pode estar acontecendo comigo? Fiz tudo direitinho. Como é que isso pode estar acontecendo comigo? Então, Tolstói fala a mesma coisa que Salomão. A morte não diferencia o justo do injusto. É a mesma coisa. Então, mas o sofrimento do personagem, do Ivan, não é só a dor física que ele sente, né? Mas é que uma crença dele está sendo quebrada. Ele fala assim, eu vivi certo, isso não deveria estar acontecendo comigo. São pensamentos comuns. Então, quando cai essa ilusão, que não tem nada uma coisa com a outra, ele finalmente, no final, ele consegue viver o que ele tem de vida de uma forma verdadeira. Então, Tolstói deixa bem claro que não é a justiça que organiza a vida. O que organiza a vida é a condição humana compartilhada. E aí eu trouxe mais um escritor, Albert Camus, A Peste, o livro A Peste. Ele é argelino, uma colônia francesa. Então, nesse A Peste, o Albert Camus, ele escreve uma cidade assolada com uma pandemia, como nós vivemos há 5 anos a pandemia no mundo inteiro, né? Então, o ponto central do livro não é quem morre, porque a peste atinge todo mundo, tanto faz, né? Os bons, os maus, o vírus pega todo mundo. Os justos, os corruptos, os religiosos, os ateus, os solidários, os egoístas, né? A peste não escolhe, ela vai cortando cabeças, né? Ele diz assim que o sofrimento não é um juízo moral, né? E os personagens mais interessantes do livro não são os bons, os premiados, mas aqueles que, sabendo que mesmo não tendo um sentido claro, não tem uma justiça garantida, né? E mesmo assim, eles escolhem cuidar de quem está doente, eles escolhem agir, eles permanecem humanos, né? Então, o que o Camus oferece no livro dele é dignidade. Tem pessoas com dignidade, e a dignidade dialoga diretamente com Salomão, porque tudo acontece igual a todo mundo, né? A peste pega todo mundo. E a única coisa que a gente tem é viver o melhor que podemos, a vida que nos resta, né? E aqui de novo eu vou amarrar Tolstói e Camus, que são separados no tempo, são separados de cultura, um é russo, né? Outro é francês, argelino. A linguagem é completamente diferente, mas os dois, junto com Salomão, falam a mesma coisa. A vida não faz distinção moral, o destino não seleciona as pessoas, o sofrimento não é um veredito e a morte é igual para todos. Eu estou repetindo porque o verso se repete várias vezes, então eu trouxe a mesma visão filosófica, literária,
para a gente parar de se perguntar